Olá, esse é o primeiro vídeo do vlog do Quem Conta Aumenta um Ponto, nosso blog. Nossa página no Facebook já estão no ar há um tempinho, acompanhe nossas postagens, os links estão aqui no box de informações, segue a gente lá. E hoje nosso primeiro vídeo vai falar sobre o abuso emocional sofrido pelo personagem Uchiha Sasuke no anime e no mangá Naruto. Vem com a gente! A pronúncia correta é Sasuke ou Sasuke, eu nunca soube. Mas eu imagino que seja Sasuke, mas eles falam rápido e fica Sasuke. Então a gente fala Sasuke mesmo. E por que falar do Sasuke, né? Porque eu escolhi falar dele no primeiro vídeo do canal. Então, Naruto é um dos meus animes preferidos. E eu assisto ele desde os 12 anos, quando passava no SBT, e venho acompanhando o anime há muito tempo. E eu percebi que o Sasuke é um personagem muito odiado, principalmente pelos fãs homens brasileiros, ao contrário do Japão, onde ele é muito famoso. E eu queria saber o porquê, sendo que pra mim ele é um dos meus personagens preferidos de todos os animes, né? Dá pra ver pela minha blusinha, que é Sasuke Sakura, também pelo boneco que eu tenho dele, que eu esqueci o nome agora, e pelos mangás, né? Eu não tenho todos os mangás do Naruto, porque são muitos e ia ficar muito caro. Mas eu tenho daqueles que eu gosto mais, né? Da história que eu gosto mais. Então, por exemplo, eu tenho o mangá 21, que é quando o Sasuke vai embora da vila. Também tenho o 43, que é quando ele luta contra o Itachi. Então, eu gosto muito de acompanhar a história e a trajetória desse personagem. E eu percebo que ele sofreu um abuso psicológico e emocional desde o Naruto clássico, né? E parece que é ignorado isso pelos fãs do Naruto. E é sobre isso que a gente vai discutir agora. Então, como vai mostrar aqui na frente, enquanto eu tô falando, ele é muito julgado pelos fãs brasileiros, né? Eles preferem o Itachi, falam que o Sasuke é arrogante, que o Sasuke é bobo, que o Sasuke é várias coisas, odeiam ele e idolatram o Itachi. E eu vinha percebendo isso desde sempre, uma idolatria muito grande pelo Itachi, em contrapartida um ódio muito grande pelo Sasuke. E eu não entendi isso. Então, começando lá do começo da infância do Sasuke, né? Ele é uma pessoa dócil, um garoto muito amável, tanto com os pais quanto com o irmão mais velho, com outras pessoas. Então, ele é mostrado. E o Sasuke, ele é uma pessoa amável, ele continua sendo, mesmo após a tragédia do clã Uchiha. Em alguns momentos do clássico, que a gente vai falar mais específico, ele mostra o quanto ele é amável, só que ele se fechou, então ele mostra de uma maneira diferente. E, assim, eu entendo até o pessoal idolatrar o Itachi, eu entendo, ele gosta do personagem, inclusive, mas não precisava estudar aquilo, coisa que ele mesmo assume, né, no episódio 339 do Shippuden, né, logo após a luta contra o Kabuto, que corresponde ao capítulo 590 do mangá, onde ele diz, vai estar aqui também na frente a página, que se eu tivesse encarado desde o começo, tentado ver as coisas do seu ponto de vista e contado toda a verdade, mas eu falhei. Então, ele assume que ele deveria ter feito diferente, que ele não devia ter feito como ele fez. Então, o Sasuke sofreu sim um abuso emocional pelo Itachi. Por quê? Difícil aceitar? Sim. Mas o Itachi, não bastando ele aniquilar o clã Uchiha, deixar o Sasuke sozinho, né, matar os pais, ele ainda ficou falando pro Sasuke em vários momentos do Naruto clássico do Shippuden, o Sasuke lembra disso, né? Então, fuja, e venha atrás de mim quando você tiver acumulado muito ódio, tiver os olhos iguais aos meus, e entre outras coisas. Omae wa youai. Naze youai ka? Tarinai kara da. Nikushimi ga. Então, o que caracteriza um abuso psicológico, né? Então, ele também é conhecido como abuso emocional e se caracteriza quando uma pessoa submete a outra ou expõe a outra a um comportamento que pode resultar em traumas psicológicos como ansiedade, depressão ou transtorno de estresse pós-traumático, que foi o que o Sasuke sofreu, né? Ele tinha um estresse pós-traumático muito grande e que foi aumentado pelo Itachi ficar falando pra ele sempre alimentar esse ódio. E várias vezes, né, o Sasuke lembra disso. Ele tá ali feliz com o Naruto e a Sakura e o Kakashi, e aí ele lembra do Itachi falando que ele tem que treinar e tem que fazer isso pra se vingar. Então, e o próprio Sasuke assume, né, que tá aqui no mangá 21, e que corresponde a Naruto Clássico 109, quando ele fala pra Sakura, quando ele tá indo embora, que ele pensou assim, que aquele ali era o destino dele, ficar ali com o Naruto, a Sakura, o Kakashi, os amigos dele, mas que ele viu que ele precisa se vingar. Então, várias vezes ele repensou essa vingança pra ficar junto com quem ele amava, que ele criou novos laços. Mas no final, o Itachi apareceu de novo, né,
com aquela desculpa de caçar o Naruto, a Kyuubi, mas depois é revelado que foi porque o Sandaime morreu. Mas o Sasuke não sabia de nada e aquilo ali só reavivou tudo que estava guardado dentro dele, que ele estava conseguindo superar. Então o Sasuke sofreu muito esse estresse pós-traumático. E ele continuou sofrendo isso, né, quando ele descobre a verdade no episódio 139 do Naruto Shippuden, que corresponde ao mangá 139, 140, na verdade, o episódio. Quando ele descobre a verdade, eu não sei ao certo capítulo do mangá, e quando o Toby conta tudo pra ele, ele fica muito chocado, ele fica em choque, ele desmaia, ele não aguenta. Então aquilo ali, ele também tá sofrendo mais estresse. Então é muito pra uma pessoa suportar. Lembrando que naquela época nem ele nem o Naruto tinha assistência necessária, né, quando eles eram crianças, os dois sozinhos se viravam sozinhos e não tinha ninguém com quem eles pudessem contar, assim, pra ajudar eles, né, um apoio psicológico, um apoio médico não existia naquela época, né. Então, eles sofreram muito sozinhos ali. E o Sasuke muito, né, com essa coisa desse abuso emocional que ele veio sofrendo, infelizmente, por parte do irmão, que sempre quis protegê-lo, mas acabou causando isso nele. Sobre alguns momentos do Naruto clássico que mostra como o Sasuke continuava sendo essa pessoa amável. Então, no episódio 78 do Naruto clássico, corresponde ao capítulo 133 do mangá, eu não sei ao certo qual mangá é, mas eu acredito que esteja nesse aqui, que é o volume 15, nessa parte. É aqui mesmo. É nele mesmo, só conferir. Então, nesse mangá, né, mais exatamente no capítulo 133, é quando tem aquele arco, né, do exame Chunin com o Gaara, e tem a luta clássica do Naruto com o Gaara. Mas também antes disso, o Sasuke enfrenta ele. E tem uma parte quando a Sakura entra na frente do Sasuke pra proteger ele do Gaara, depois o Gaara prende ela com a areia, que o Sasuke, mesmo sem forças, ele levanta, também tá aqui a página na frente, e ele diz pro Naruto proteger a Sakura de todo jeito, né? Então ele fala, eu vou dar minha vida praticamente aqui, enquanto você pega a Sakura e leva ela pra um lugar seguro. E aí o Naruto se assusta, né? E ele fala, eu nunca mais vou deixar aqueles que são importantes pra mim morrerem na minha frente. Eu vou proteger vocês, é basicamente isso. Então, mais uma vez o Sasuke mostra que ele não... aquele trauma persiste, que hoje ele tem pessoas que ele ama perto dele, de novo, ele aprendeu a amar novamente, e ele não vai deixar nada acontecer. Então ele estava disposto a esquecer a vingança, esquecer tudo da vida pelo Naruto e pela Sakura. Assim como ele também defendeu o Naruto do Haku lá no início do Naruto clássico, também arriscando a própria vida pelo Naruto. E também tem um arco da Floresta da Morte, onde ele protege a Sakura. Então tem muitos momentos que ele mostra o quanto aquelas pessoas são importantes pra ele e o quanto ele quer proteger aqueles laços, mostrando que apesar de ser uma pessoa fechada, ele é muito amável. Então ele é uma pessoa amável. E durante o Naruto Shippuden ele continua sendo. Ele sempre ressalta que ele teve que cortar os laços pra conseguir continuar com a vingança dele, né? Então, até que ele descobre toda a verdade e ele dá uma crise mesmo, ele fica louco naquele arco lá do Danzo, da reunião dos 5 Kages. E no episódio 215 do Naruto Shippuden, o Kakashi, ele ressalta como que o Sasuke é uma vítima do ódio, né? Então ele é vítima nessa situação. A gente não consegue perceber que ele é uma vítima disso tudo, a gente tinha que perceber, né? Infelizmente ele é uma vítima do sistema ninja, do Itachi, né? Igual eu disse, eu gosto do personagem, e eu entendo o lado dele. Ele vivia no mundo ninja e ele já tinha presenciado uma guerra. Ele sabia que uma guerra não era viável e ele não queria isso, ia matar muitas pessoas, podia destruir a vila. Então ele escolheu proteger a vila e o irmão, né? Inclusive os pais entendem, ele conta antes de cumprir a missão. Então eu entendo o Itachi, mas isso não tira o fato que o Sasuke foi uma vítima, né? Assim como o Itachi foi uma vítima do sistema ninja ali de Konoha, o Sasuke foi uma vítima do clã Uchiha, daquele sistema ninja e do próprio Itachi, infelizmente. Então a questão aqui não é quem estava certo, o Sasuke errou muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas ele também foi uma vítima, né? Então, tudo bem gostar do Itachi. O problema é odiar o personagem do Sasuke como se ele fosse uma pessoa horrível, sendo que ele sofreu muito, né? Essa é a questão principal. Esse vídeo é curtinho, é no intuito de defender o personagem, porque eu acho que ele é muito injustiçado aqui no Brasil. Ele tem seus defeitos, com certeza ele tem, mas a Sakura também tem, o Naruto tem, o Kakashi tem, todos têm, apesar de serem personagens muito amados, mas todos têm suas dificuldades.
E o Sasuke, ele tem alguns defeitos sim, mas que muitos são justificados pelo trauma que ele sofreu. Ele realmente tem uma certa arrogância, sim, mas a arrogância pode ser uma arma de defesa que ele criou contra o Itachi e contra as pessoas que achavam que ele não ia conseguir a vingança. Então ele falou, eu tenho que ser bom. Mas no fundo ele não era arrogante, ele era muito inseguro quanto a ele mesmo. O Sasuke é uma pessoa extremamente insegura, né? E isso, vários momentos do Naruto clássico mostra isso. Quando ele duvida se ele vai conseguir se vingar, quando ele duvida da força que ele tem, acha que o Naruto é melhor que ele, fica desesperado. Então ele não é uma pessoa confiante como ele demonstra ser. É a casca dele. Então ele tem uma casca onde ele demonstra ser arrogante, muito confiante, mas no fundo quem conhece ele, como Naruto e a Sakura conheciam, sabe que ele não era assim. Então o vídeo é pra falar sobre essa injustiça sofrida pelo personagem que eu percebo e também pra falar sobre que o Naruto, ele vem trazer temas muito importantes pra gente, né? O Naruto, ele é um personagem que sempre tá lutando contra os preconceitos, contra rótulos, como no episódio que o Gaara morre pela Akatsuki, onde ele fala, né, sobre os rótulos que os Jinchurikis têm. E eu fiz um texto sobre isso no blog do Quem Conta Aumenta um Ponto. E ele trata de temas muito importantes, como o abuso emocional que o Sasuke sofreu, como essa vingança, como que isso não leva a lugar nenhum. Então o Sasuke tem uma crise nervosa no episódio que ele e a Sakura inventam de tentar acabar um com o outro, mas aquela crise passa. E o Naruto tem grande parcela nisso, quando ele diz, eu nunca vou desistir de você porque você é meu amigo. E é isso que o Itachi queria, alguém que nunca desistisse do seu querido irmão. Então, é esse o objetivo do vídeo. Eu espero que vocês gostem e continuem acompanhando o canal. Espero saber o que vocês acham do Sasuke, se vocês concordam com a minha opinião ou não, pra gente continuar discutindo esse tema. Um grande beijo. Tchauzinho.